Hoje eu vou falar a respeito da radiestesia e da radiônica. Você sabe o que é? Você conhece a radiestesia e a radiônica? Eu vou falar primeiro da história da radiestesia. Segundo historiadores como Chalmeri e Berizal, a radiestesia é utilizada desde a pré-história. A radiestesia é uma arte milenar, só que nós, terapeutas holísticos, a chamamos de ciência milenar. Porém, não é bem assim, porque a radiestesia ela não é comprovada cientificamente ainda. Porém, as suas bases estão todas na ciência, na mecânica quântica e na física quântica. Há relatos que dizem que a radiestesia é a profissão mais antiga do mundo. Antigamente, quando o homem era nômade, eles procuravam se estabelecer em locais onde havia água, abrigo, solo fértil para plantar e onde houvessem animais de caça. O primeiro instrumento radiestésico a ser usado que se tem notícias foi um bastão de comando, que nada mais era que um pedaço de graveto, onde eles desenhavam no graveto, com alguma coisa pontiaguda, o que eles queriam caçar. E esse graveto indicava o local onde esses animais estavam. Como assim? À medida que eles iam andando com o graveto na mão, o graveto começava a apontar onde o animal estava. E avançando um pouco mais na história, encontraram no Egito relatos em desenhos rupestres, vários desenhos de gravetos, forquilhas e outras coisas de radiestesia. E os egípcios procuravam também nascentes de água, minerais e metais preciosos, fluxos telúricos, que são energias que vêm da terra, que vêm do solo, que prejudicam o ser humano. E hoje em dia isso tem um nome que é a geobiologia. E também energias de forma, porque todas as geometrias têm uma forma. E lá no Egito, especificamente, há as pirâmides, que têm as suas angulações perfeitas, que absorvem energia, assim como também emanam energia. E as pirâmides, elas são portais energéticos. Foi no Egito também, no Vale dos Reis, que encontraram os primeiros formatos de pêndulos desenhados, que foram o pêndulo egípcio e o pêndulo de Tote. Na China também existiu um imperador, o Taiyu, 2220 anos antes de Cristo, e ele utilizava um instrumento parecido com o dual rode de hoje. Ele usou esse instrumento para construir as edificações na China, porque eles acreditavam que o nosso planeta é um ser vivo e que debaixo da terra existem as águas subterrâneas que para eles eram as veias do dragão, nas quais não se podia construir nada em cima delas, porque elas eram prejudiciais ao ser humano. E a geobiologia hoje estuda a influência da água sobre as construções, e as edificações da China foram embasadas na radiestesia também. E agora nós vamos um pouquinho mais à frente para Roma, e lá as construções também se baseavam na radiestesia, que indicavam onde eram os melhores lugares para se construir. Avançando um pouco mais na Idade Média, nós não encontramos relato nenhum, nadinha, sobre a radiestesia, porque essa época foi uma época de escuridão, onde não houve crescimento intelectual, porque só se podia falar a respeito de religião. Acabou a Idade Média, veio o Lutero, que proibiu o uso e o estudo da radiestesia, porque ele acreditava que forças espirituais maléficas que moviam os instrumentos radiestésicos. Sendo assim,
A radiestesia ficou estagnada. Você também pode pensar que tem alguma coisa sobrenatural que move o pêndulo, mas mais para frente eu vou te mostrar que não tem nada disso. Apesar de, nessa época, Lutero ter proibido, estar proibido, tanto o uso quanto o estudo da radiestesia, teve um grupo que se apoderou secretamente do estudo da radiestesia, que foi nada mais, nada menos que a Igreja Católica. Eles começaram a estudar e praticar incansavelmente a radiestesia. E foi da Igreja Católica que saíram os primeiros nomes da radiestesia. Os padres e os abades que contribuíram muito com a radiestesia que nós temos hoje. Eles ficaram escondidos dentro do Vaticano, estudando e praticando incansavelmente. E a radiestesia não tem nada a ver com religião. Os principais nomes da radiestesia são o Abade Boli, e ele ficou conhecido como o pai da radiestesia. Um belo dia, ele estava caminhando e pegou um graveto, e quando ele, com esse graveto na mão, chegou perto de um poço artesiano, esse graveto começou a balançar de forma involuntária. E ele aí despertou a curiosidade e se interessou e se aprofundou na radiestesia. E ele foi responsável por achar fontes de água, e ele dizia aonde que tinha água, a quantidade de água que tinha ali e a profundidade da água. E ele ficou tão importante, tão conhecido, que na época da Segunda Guerra, ele foi chamado para descobrir onde estavam as minas terrestres que não tinham sido detonadas. E ele achou todas. Ele achou 100% delas. O Abade Boli, ele criou o termo radiestesia e em 1929 ele também criou a Associação Francesa dos Amigos da Radiestesia, que contava com a participação de vários cientistas das melhores academias de ciências da época e também tinham vários médicos, porque o Boli trabalhava com esses médicos nos hospitais, ajudando a diagnosticar as doenças. Depois veio o Abade Mermet. O Abade Boli, ele é considerado o pai da radiestesia, e o Abade Mermet é o príncipe da radiestesia. Mermet identificava onde havia água, mas além disso, ele também dizia onde haviam jazidas minerais e até pessoas desaparecidas. Existiam muitos radiestesistas que trabalhavam até com a polícia, encontrando pessoas desaparecidas. Na Europa, a radiestesia é inclusive uma profissão. O Abade Mermet ficou muito conhecido por ter tido a ideia de estudar se era possível detectar água ou jazidas utilizando um mapa. Por que ele precisaria estar presente no local, sendo que ele poderia utilizar um mapa para isso? E ele fez vários experimentos, então ele criou a teleradiestesia, que é um método de fazer a radiestesia à distância, que é como nós fazemos hoje também. E ele também foi responsável pela descoberta do que era possível diagnosticar através da radiestesia. E no Brasil, como é que funciona? Como é que a radiestesia veio para o Brasil? Quem trouxe a radiestesia para o Brasil foi o padre Bordeaux. Ele veio para uma missão no Mato Grosso e ele ficou lá por 16 anos para encontrar ervas medicinais para ajudar as pessoas. Nesse meio tempo, ele teve tuberculose e uma anemia. E os índios trataram ele com ervas e ele foi curado tanto da tuberculose quanto da anemia. E ele estava em uma época onde a tuberculose matava, mas ele foi curado.
Então, ele decidiu usar o pêndulo para selecionar as ervas, que ele tinha nessa época também uma igreja. E todo mundo procurava para se tratar com as ervas, e ele curava essas pessoas, diagnosticando com o pêndulo e escolhendo as ervas com o auxílio do pêndulo também. A radiestesia evoluiu muito e hoje, com a radiestesia terapêutica, que é a radiestesia que eu trabalho, é possível tratar os níveis emocional, mental, espiritual, físico, dentre outras coisas também. É possível tratar no nível mental para que a pessoa ela tenha uma clareza mental, que ela tenha mais foco, que ela tenha um direcionamento, entre outras coisas. Já no nível emocional, podemos tratar depressão, ansiedade, estresse, burnout, síndrome do pânico, irritação, angústia, tristeza. No nível espiritual, nós podemos expandir a consciência, nos conectando com algo maior, nos conectando com a nossa essência. No nível físico, tratamos e também é possível ter curas de doença, problemas de dores, trabalhamos na área financeira também, trabalhamos a prosperidade financeira, prosperidade profissional, os relacionamentos interpessoais, também tratamos os ambientes. Voltando no Abade Bowlly, que deu o nome a essa arte da radiestesia, e esse nome ele é derivado do latim radius, que significa radiação, e do grego aesthesis, que significa sensibilidade, significando sensibilidade às radiações. Assim sendo, a radiestesia lida com o estudo dos campos de energia emanadas por nós, que somos pessoas, por objetos, por coisas e também por ambientes. Quando o padre Bordeaux tratava as pessoas, ele identificava a vibração da pessoa e depois analisava com a ajuda do pêndulo qual era a erva indicada para mudar essa vibração dessa pessoa. A radiestesia, ela detecta qual é a vibração em que a pessoa se encontra e depois encontra qual é a vibração que a pessoa precisa estar para ficar bem, seja em qualquer área da vida. Todos nós somos radiestesistas por natureza. Mas por que nós somos radiestesistas por natureza? Porque todos nós temos essa sensibilidade de sentir a energia, seja a energia de pessoas, seja a energia de ambientes. Uns têm mais sensibilidade, outros têm menos, mas todos nós sentimos. E olha só, você também já deve ter sentido isso. Quando você vai em algum lugar que você não se sente bem, quem é que já não passou por isso? Você entra no local e sente que o ambiente está carregado. Ou o contrário, você também pode chegar em um determinado lugar e se sentir super bem, revitalizada, revigorada. E isso acontece porque nós trocamos energia com as pessoas e nós trocamos energia com o ambiente também. Por isso que às vezes a gente pode se sentir sugada, esgotada. Parece que a nossa energia foi para o ralo quando a gente encontrou com alguém ou quando a gente entrou em um determinado lugar. E por que que isso acontece? É devido à energia, essa troca energética que há, essa troca vibracional que há entre nós, pessoas, e entre nós e os ambientes também. E antigamente, para explicar isso, nós achávamos que o átomo era a menor parte existente, só que não foi assim. Com o avanço dos microscópios, da ciência, agora nós temos um outro olhar a respeito disso. Quando a gente pega uma pessoa, ou um objeto, ou qualquer coisa, mas nós vamos pegar uma pessoa aqui, como se a gente desse um zoom, que a gente fosse dando um zoom naquela pessoa. Então, lá dentro dessa pessoa,
existem veias, sangue, artérias, músculo, órgãos, os ossos, né? Então, quando a gente pega uma parte do nosso corpo, nós vamos pegar aqui um órgão, né? Que é nada mais é do que um aglomerado de células. Quando a gente pega uma célula específica e dá um zoom nessa célula, essa célula nada mais é do que também um agrupamento de moléculas. Quando a gente dá um zoom nessas moléculas, elas são feitas de átomos. E dentro desses átomos também se descobriu que os átomos eles são compostos de prótons, de elétrons e de nêutrons. Vamos pegar um próton e dar um zoom nele também. E dentro desse próton nós vamos achar uma partícula chamada bóson de Higgs. E quando a gente dá um zoom nesse bóson de Higgs, a gente também vai achar o que a gente chama de supercordas, que é um outro tipo de partícula. Quando a gente dá um zoom nessas cordas, nessas supercordas, a gente tem energia. Então, no fundo, no fim de tudo que há no universo é formado de energia, inclusive nós. E a nossa energia, ela vibra, ela tem uma vibração, ela tem uma sintonia. E isso, quem explica é a física quântica. Não sou eu que estou falando, é a física quântica que está dizendo isso. E, inclusive, existe um prêmio Nobel para isso. Como a energia está presente em tudo, quando eu entro em contato com um ambiente, ou com uma pessoa, ou com um objeto, eu estou entrando em contato com a energia dela. E também nós temos ao redor de nós aqui o que a gente chama de corpos sutis, de campos sutis, que são invisíveis aos nossos olhos materiais. Mas existe aqui, bem coladinho no nosso corpo, um corpo sutil que nós chamamos de corpo etérico, que é onde estão os nossos chakras, e a função dos chakras é captar e eliminar energia, e também nesse campo está a nossa aura. Então, quando nós entramos em contato com alguém, ou com algum ambiente, ou com algum objeto, nós estamos entrando em contato com a energia daquilo. Nós estamos trocando energia ao nosso redor. A radiestesia é a arte de perceber microvibrações emitidas por diferentes corpos e materiais que são captados pelo nosso sistema nervoso e transmitidas através de movimentos musculares sutis aos instrumentos. E que instrumentos são esses? Pode ser pêndulos, dual rode, o aurameter. Quando eu estou tratando alguém, eu entro em contato com o campo vibracional dessa pessoa ou desse ambiente e eu entro em sintonia com a energia dessa pessoa, com a energia desse ambiente, e o meu sistema nervoso capta essa energia e o transmite para o pêndulo, por exemplo. Então, quando eu estou ali, eu pego o testemunho da pessoa ou do ambiente. O que é o testemunho? Eu pego o nome completo da pessoa, a data de nascimento daquela pessoa e eu tenho um testemunho. E a gente tem gráficos, que daqui a pouco eu vou falar, onde a gente valoriza esse nome e essa data de nascimento. Quando a gente valoriza, significa que esse pedaço de papel é agora a energia daquela pessoa. Então, ele está representando energeticamente aquela pessoa. Então, quando eu estou fazendo o tratamento para esse testemunho aqui, eu entro em ressonância com essa energia da pessoa que vem para o meu sistema nervoso, e esse meu sistema nervoso, então, vai vir aqui para o meu braço e vai fazer com que o pêndulo se mova.
E o pêndulo, ele nada mais está fazendo do que captando o que o meu sistema nervoso captou da energia daquela pessoa ou da energia daquele ambiente. Então, isso é energia. Não tem nada dizendo assim que é um espírito que está fazendo com que o pêndulo balance. Não, isso é explicado pela física quântica. A gente, então, eu entro em ressonância com essa energia pelo meu sistema nervoso, e o meu sistema nervoso é que vai fazer com que esse pêndulo ele gire no sentido horário ou no sentido anti-horário. E isso agora não vem aqui no que eu quero falar para vocês, é só para você entender como é que isso funciona. Então, sendo assim, eu consigo saber exatamente como é que estão os chakras dessa pessoa, são esses vórtices de energia que trocam energia, que trocam energia mesmo com o ambiente, com as outras pessoas, com um objeto. Eu também consigo saber como é que está o estado da aura da pessoa, porque a aura, uma das funções dela é a nossa proteção. Por isso que às vezes, quando a gente vai em determinado lugar, a gente se sente sugado, porque a nossa aura está aberta. Nossa aura está com buracos, ela não pode estar com buracos. Eu também consigo saber como é que estão os corpos sutis dessa pessoa, eu também consigo saber como é que estão as áreas da vida dessa pessoa, e isso não é mágica, isso é energia. E a mesma coisa acontece nos ambientes, que também são compostos de energia. Nós adoecemos ou nós edificamos os lugares onde a gente mora, os lugares onde a gente trabalha, porque aqui há uma troca de energia, há uma sinergia aqui entre nós. Então, a gente pode, se a gente estiver adoecido, a gente adoece também as paredes da nossa casa, os nossos pets também ficam adoecidos, mas se eu estou com uma vibração elevada, também consigo elevar a vibração dos meus ambientes, seja um ambiente doméstico, um ambiente profissional, os meus pets, as pessoas que convivem comigo. Sendo assim, encontramos como está a situação vibracional e energética da pessoa. Só que agora nós precisamos ter algo que transmute essa energia. É aí que entra a radiônica. Existem alguns aparelhos radiônicos e também os gráficos radiônicos que nós usamos para emitir um determinado tipo de frequência que vai corrigir aquela vibração da pessoa. Os gráficos radiestésicos, cada um deles contém formas geométricas. E lembra que nós falamos das ondas de forma lá atrás? Pois é, cada gráfico tem uma função específica. E a radiestesia, ela analisa e detecta a situação de uma forma geral, e a radiônica, ela trata através de algum instrumento que vai emitir vibrações. E assim, nós terminamos esse nosso bate-papo aqui. Se você não me conhece, eu sou a Vanessa Ramos da Aquaterapias, e hoje eu trouxe um pouquinho mais para você a respeito do que é a radiestesia e a radiônica. Até mais!